Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Murga e estamos fazendo a prova resolvida de Engenharia Civil da Codevasf. Vamos para o nosso terceiro bloco. Continuando aqui, vale sempre lembrar, se tiver alguma dúvida, é só mandar um direct para mim no Pedro Murga no meu Instagram, tá bom? Continuando aqui, a gente vai fazer as questões de 71 a 88. E essas questões têm o quê? Quais são as grandes áreas, Pedro? Planejamento e projeto de obras, licitação e contratos e análise orçamentária, tá bom? Vamos lá, então, questão 71. O orçamento de uma licitação serve de referência para a administração fixar os critérios de aceitabilidade de preço total e unitários no edital, sendo a principal referência para a análise das propostas das empresas participantes na fase externa do certame licitatório. Com relação à elaboração do orçamento público para a realização de obras e serviços, julgue o item que se segue. No orçamento sintético global de uma obra, é proibida a utilização de unidades genéricas como verba, conjunto e ponto no orçamento da base de licitação. Pessoal, olha só, vamos reler a questão. No orçamento sintético da global de uma obra, é proibida a utilização de unidades genéricas como verba, conjunto e ponto no orçamento de licitação. Pessoal, a questão está correta. Veja bem, nós temos aí o nosso orçamento sintético, né, que é uma síntese, é um resumo do nosso orçamento analítico, tudo bem? Contudo, a gente não pode ter verba, conjunto ou ponto, como ele falou aí na questão, que é mais incomum, mas não pode ter verba, não pode ter unidades genéricas de mensuração ali, mesmo no nosso orçamento sintético, tudo bem? Vamos lá? Alternativa correta. É vedada a utilização das unidades genéricas como verba. De acordo com a publicação do TCU, Obras Públicas, recomendações básicas para contratação e fiscalização, que eu já apresentei aqui na aula. Orçamento sintético global. A figura a seguir apresenta um exemplo de planilha de orçamento sintético global e uma obra fictícia. É importante destacar a proibição de utilização de unidades genéricas como verba, conjunto, ponto, etc. Observa aí, pessoal, no orçamento base de licitação. Observa aí o Sebrasf copiando direitinho o manual do TCU, tá bom? Vamos lá? Vamos lá ler aqui em relação a orçamento sintético global. Devem constar na documentação dos procedimentos licitatórios a composição de custo unitário dos serviços utilizados no cálculo do custo direto da obra, as RTs dos profissionais responsáveis pela elaboração do orçamento base da licitação e a declaração expressa do autor das planilhas orçamentárias quanto à compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes da referidas planilhas com os quantitativos de projeto de engenharia e os custos do SINAP, já que se trata de uma obra civil, né, pessoal? Se fosse uma obra rodoviária, seria o nosso ciclo, tudo bem? Então, olha só, conferindo aqui no orçamento sintético global de uma obra, é proibida a utilização de unidades genéricas. Veja aqui, ó, em infraestrutura, temos ali um orçamento sintético, o custo total com BDI e o preço total. Observe que nas unidades nós não temos verba, tudo bem? Temos o que? Metro quadrado, quilo, metro cúbico e metro cúbico, metro quadrado, quilo também. No outro lado aí, nas colunas, observe ali que não temos unidades genéricas. Questão está correta. Vamos lá? Continuando aqui, Sebrasf 2021, questão 72. O cronograma físico-financeiro auxilia na estimativa dos recursos orçamentários necessários ao longo de cada exercício financeiro e após o início da obra. Então, sempre que o prazo e as respectivas etapas de execução forem alterados, haverá necessidade de se adequar o cronograma físico-financeiro de modo que ele reflita as condições reais do empreendimento. Pessoal, questão certíssima, né? Questão bem tranquila aí, totalmente redonda, e você pode imaginar, né? Vocês que já trabalharam aí na indústria privada, se tem uma obra atrasada, você vai ter que atualizar o seu cronograma físico-financeiro. Se tiver adiantada, você também tem que alterar o seu cronograma físico-financeiro para ir de acordo com a execução da obra, não é mesmo? Aqui um exemplo de um cronograma físico-financeiro genérico, tá? Olha só, a alternativa correta, o cronograma físico-financeiro demonstra os valores que serão gastos ao longo do tempo em cada etapa da obra. As despesas com execução são detalhadas semanalmente ou mensalmente e essa organização permite que o gestor da obra compre ou controle materiais, mão de obra e equipamentos na hora certa. Dessa forma, o cronograma físico-financeiro é uma ferramenta crucial para que seja realizada uma boa gestão da obra. Dessa forma, sempre que o prazo e as respectivas etapas de execução forem alterados, haverá necessidade de se adequar ao cronograma físico-financeiro.
Continuando aqui, Sebrasp 2021, questão 73. O custo indireto de uma obra é obtido pelo somatório do produto quantitativo versus custo unitário de cada um dos seus serviços necessários para a execução do empreendimento. Aqui a atenção máxima quando o nosso Sebrasp fala de custo direto e custo indireto, pessoal. Porque a questão em si já está errada, né? Porque tem muito longe aí em relação ao ciclo SINAP sobre as definições de custo indireto, né? E o que são custos indiretos, Pedro? Olha, são custos acessórios, de acordo com o manual do ciclo e SINAP. O TCU ignora custos indiretos, tudo bem? Vocês vão ver isso mais à frente, numa questão aí que bem polêmica, que deu o que falar. Porque os custos indiretos eles não podem ser rateados, eles devem ser rateados entre os custos da administração, eles não podem ser apropriados em um só serviço, tudo bem? O ciclo e o SINAP definem muito bem o custo indireto da obra. Vamos lá? Leia aqui comigo. De acordo com o manual do SINAP, custos indiretos são custos de logística, infraestrutura e gestão necessária para a realização da obra. Corresponde à soma dos custos dos serviços auxiliares de apoio à obra para possibilitar a sua execução. São os custos previstos para administração local, mobilização e desmobilização, seguros e custos comerciais. Compreende a equipe de administração, a gestão técnica da obra, engenheiros, mestres e encarregados, almoxarifes, apontadores, secretárias. Observa, pessoal, que isso aí são o quê? São mensalistas, tudo bem? Mensalistas na obra, não são horistas. Então, os mensalistas que estão apropriados na sua administração local corresponde aí ao custo indireto. Não esquece que só de administração central está no seu BDI, na bonificação de despesas indiretas. Vamos ver questão mais à frente sobre isso, e as bancas adoram brincar com administração direta, administração central com local, tudo bem? Então, continuando, equipamentos não considerados nas composições, como gruas e cremalheiras, né? Você vê uma grua aí para transportar um grande parte de material, né, para a obra, né? A gente viu bastante grua na nova NR18, ainda tem bastante item sobre a grua. São elementos do custo indireto. Por quê? Porque eles não podem ser apropriados em um só serviço. Custo de manutenção do canteiro, água, energia e internet. Vamos lá? E agora, de acordo com o manual do ciclo, custos indiretos são custos auxiliares de apoio, como instalação e manutenção de canteiro de obras, alojamentos, instalações industriais, administração local, mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoas, embora não possam ser caracterizados como custos diretos, uma vez que não ocorrem especificamente em função de execução de determinado serviço. As atividades acima citadas terão um tratamento analítico e deverão compor a planilha como itens de serviço independentes e com critério objetivo de medição. Aí, pessoal, falando em planilha, o TCU já considera isso apropriado como custo direto, tá bom? Eu sei que é complicado, contudo, é como o Tribunal de Contas enxerga essa composição de custos, né? Vamos lá, questão 74. As despesas relativas à administração local de obras, mobilização e desmobilização, instalação e manutenção do canteiro devem constar na planilha orçamentária da obra como custo indireto, uma vez que podem ser quantificadas e discriminadas pela simples contabilização dos seus componentes. Pessoal, aqui bem interessante o que eu vou te falar, viu? Esse questão já pede para você, quase te induz ao erro. Por quê? Porque essa questão ela está falando sobre a jurisprudência do TCU, ela não está falando sobre o ciclo ou SINAP, e não tem nenhum tipo de pré-enunciado falando de acordo com o Tribunal de Contas, de acordo com a Corte de Contas, tem simplesmente assim. E observa que condicionou o examinador condicionou o nosso concurseiro. Por quê? Porque ele fez uma questão de custo direto e indireto atrás. Né, fez uma questão de custo indireto e agora fez essa questão cobrando jurisprudência do Tribunal de Contas, e foi maliciosa. Por quê? Porque foi exatamente na conta que você entende como custo indireto. Olha só, as despesas relativas à administração local de obras, mobilização e desmobilização, instalação e manutenção do canteiro de obras devem constar em planilha orçamentária da obra como custo indireto, que podem ser quantificadas e discriminadas pela simples contabilização de seus componentes. Pessoal, a questão está errada. O Sebrasp utilizou o entendimento do Acórdão 2029 de 2008 e a questão foi retirada
retirada diretamente da publicação, da quarta edição daquela publicação do TCU, Obras Públicas. Vamos lá? Além disso, despesas relativas à administração local de obras, mobilização e desmobilização, instalação e manutenção de canteiros, pelo fato de poderem ser quantificadas e discriminadas pela simples contabilização de seus componentes, devem constar da planilha orçamentária da obra como um custo direto. Tudo bem? Um pouco maliciosa, mas a questão está correta. Então, olha só. Como você tem que fazer, né? Vamos voltar aqui para mim. Se falou em planilha orçamentária, se falou discriminado de forma direta, pode considerar como custo indireto. Falou sobre o ciclo e SINAP, considera administração local, mobilização e desmobilização como custo indireto. Brincadeira, né, Pedro? É brincadeira, mas vocês têm que ter essa malícia na prova, porque às vezes o examinador te derruba dessa forma, entendeu? Ele faz uma questão um pouco capciosa e te derruba dessa forma, tá? Em relação ao custo indireto, o que mais que a gente pode falar? Bom, primeira coisa, que a administração local, ela tem que ser paga de acordo com a execução física financeira da obra, entendeu? Então, 10 meses, paga 10% o valor da administração local, para não ter distorção no cronograma, perfeito? Mobilização e desmobilização, paga no ato da mobilização e da desmobilização. Atenção que o ciclo 2, que veio antes do nosso ciclo, tá? Que não é ciclo 3, é apenas ciclo, ele pagava apenas uma mobilização. Por quê? Porque ele tinha o seguinte entendimento. Ele falava que se você pagasse uma mobilização para o empreiteiro, ele fazia a obra e ele esperava para essa obra, para ganhar um outro contrato, e mobilizava para outro local. Aí quando ele mobilizava para outro local, ele ganhava a desmobilização e ganhava a mobilização de uma outra obra. Então eles não aceitavam isso. Contudo, isso aí caiu por terra e a mobilização e desmobilização tem que ser paga de acordo com a execução de cada uma delas. Tá bom? A gente vai falar mais sobre isso. Vamos continuar aqui. Questão 75. O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice de Construção Civil, SINAP, e o Sistema de Custos de Obras Rodoviárias, SICRO, são exemplos de sistema de referência de custos para a obtenção dos valores dos custos unitários na elaboração do orçamento de uma obra pública. Pessoal, a questão aí estaria certinha, só que tem um problema na questão. E qual é, Pedro? A questão foi anulada por uma mera formalidade. O ciclo não é sistema de custos, é sistema de custos referenciais de obra, não é sistema de custos de obra. Tudo bem? Então teve um problema na cicla ali, o examinador comeu bola e a questão foi anulada. Fora isso, ela está correta sim. Não vamos esquecer o Decreto Presidencial 7983 de 2013, que é por aí que você começa a estudar orçamento, que fala explicitamente sobre o ciclo e SINAP e fala ainda que você pode ter outros sistemas referenciais devidamente justificados se você precisar fazer esses sistemas referenciais, né? Tem diversos aí sistemas referenciais fora o ciclo e SINAP que a gente vai ver inclusive nessa aula, tá bom? Como aqui, ó. Observe, esses sistemas não são exclusivos. Eu coloquei o artigo 5º do decreto presidencial, tá vendo? Os dispostos no artigo 3º e 4º, que são ciclo e SINAP, não impedem que os órgãos e entidades da administração pública federal desenvolvam um novo sistema de referência de custos, desde que demonstrem sua necessidade por meio de justificativa técnica e a submetam à aprovação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, pessoal, olha só, temos aqui à direita, né? Temos ali Embasa, Sudecap, AGETOP, CINFRA, ORS e CAESB aqui do DF, por exemplo, tem seus próprios sistemas de custo, como exemplo para vocês. Beleza? Vamos continuar aqui, questão 76. Considerando a situação hipotética e as regras de avaliação de custos para a obra pública, julgue o item que se segue. Questão 76. Na citada planilha do orçamento sintético global, o benefício de despesas indiretas não são necessários para a obtenção do preço total. E aí, pessoal, questão bem tranquila, né? Questão está errada, porque o custo, tudo bem? No caso aí, o custo direto, multiplicado pelo BDI, vai te dar o preço total, tudo bem? Olha só. Alternativa errada. Aqui sempre vai destacar a diferença de custo e preço, de acordo com a decisão TCU 255 de 99, primeira Câmara. BDI, percentual aplicado sobre o custo para chegar ao preço de venda.
a ser apresentado ao cliente. Assim, para a obtenção do preço final estimado para o empreendimento, é preciso aplicar sobre o custo direto total da obra a taxa de benefício e despesas indiretas, BDI ou LDI. Essa taxa calculada por meio da fórmula abaixo apresentada contempla a remuneração da empresa construtora e suas despesas indiretas, isso é garantia, riscos e seguros, ou como eu gosto de falar, risco, seguro e garantia, RSG. Despesa financeira, administração central e tributos, PIS, COFINS e ISS ou ISSQN. Ela é o percentual que, aplicado sobre o custo da obra, eleva ao preço final de serviços. Vamos lá? Olha só. Então, como é que é o BDI? Como é que você memoriza, pessoal? Você faz assim, ó. 5 itens no BDI. Administração central, riscos, seguros e garantias, despesas financeiras, lucros, impostos, que são o quê? PIS, COFINS e ISS. Acabou o BDI, tudo bem? São esses 5 itens que você tem que memorizar para o BDI, beleza? Vamos continuar aqui. Questão 77. Apesar de o SINAP ter sido utilizado como referência para a obtenção dos custos unitários, a sua utilização não era obrigatória na sua ação em questão, por se tratar de obra pública. Pessoal, questão está errado. O curso global aí, tratando aí de uma obra de engenharia, deve ser utilizado o SINAP. Observe aí que ele não falou em nenhum outro curso de referência do artigo 5º, ele não abriu para exceção, tá bom? Então tem que sim ser utilizado o SINAP. Vamos aqui, 78. Antes da publicação do edital, recomenda substituir a unidade de verba para o serviço de instalação do canteiro de obra. Pessoal, corretíssimo, né? De acordo com o ciclo SINAP, o canteiro de obra é o que? É um custo indireto e de acordo com o acórdão TCU, é um custo direto planilhado na planilha. Desculpa falar planilhado na planilha, mas vocês entenderam, ou seja, ele tem que estar medido de forma mensurável, né? Ele tem que ter ali a unidade e tem que ser medido, tem que ter uma composição analítica. É isso que fala o acórdão, tá bom? Então, está correto. Ó. Observe que de um projeto básico executivo, de acordo com a Lei 8666, deve conter elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado. Assim, para que haja a transparência necessária, não se admite a discriminação de quantitativos na planilha orçamentária sobre a unidade genérica de verba, conjunto ou similar, sem memorial que demonstre a exata grandeza e justificativa de preço para aquele encargo contratual. Observe que a unidade genérica de quantitativos impede a formação da análise correta sobre a adequação do preço estimado, constituído não somente fator danoso à probidade do processo, mas também à sua competitividade. Ou seja, imagina aí que você tem um edital que vai participar. Aí você baixa o edital da internet e você vai analisar para fazer sua proposta. Aí tem verba escrito. Não pode, né? Você não consegue abrir aquele curso e ver o que tem dentro. Então isso aí que é a ideia desse parágrafo, tá bom? Então é proibido ter verba ou unidade genérica. Como exemplo, apresento o acórdão 1767 de 2017 do TCU plenário. Nesse sentido, cumpre destacar que a existência de unidade de medida verba ou global para diversos serviços contraria as disposições do artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 2, da Lei 866 de 93, e que a jurisprudência pacífica dessa Corte de Contas rechaça a utilização de unidades genéricas para itens do orçamento de obras, medições e pagamentos, conforme se extrai da súmula TCU 258. As composições de custos unitários e detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviços de engenharia. Devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas dos licitantes e não podem ser indicados mediante uso de expressão verba ou unidades genéricas. Beleza? Vamos aqui para a questão 79, mais uma questão do CONFIA. Deve constar a documentação desse procedimento licitatório, as ARTs, anotação de responsabilidade técnica, dos profissionais responsáveis pela elaboração do orçamento base da licitação. Pessoal, corretíssima questão, olha só, resolução 1025 de 30 de outubro do CONFIA. A ART é um instrumento que define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços relativos ao sistema CONFIA-CREA. Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras de prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo sistema CONFIA-CREA fica sujeito ao registro da RT no CREA em cuja circunscrição for exercida a respectiva atividade. Parágrafo único. O disposto nesse caput desse artigo também se aplica ao vínculo de profissional, tanto à pessoa jurídica de direito público quanto de direito privado, para o desempenho de cargo ou função técnica que envolva atividades para os quais seja necessário habilitação legal e conhecimento técnico na profissão abrangida pelo sistema CONFIA-CREA.
Beleza, pessoal? Continuando aqui, questão 80. O cronograma físico-financeiro não deveria ter sido disponibilizado pela administração na elaboração do procedimento licitatório, pois cabe à vencedora do procedimento licitatório elaborá-lo para assinatura do contrato. Pessoal, por favor, né, imagina aí que você vai assinar um contrato e você que vai ter que fazer o cronograma físico-financeiro de uma obra que você foi contratado para fazer. Não, isso aí já vem pronto, já tem definido para você, né? Então a questão está errada, olha. Novamente aí o nosso manual do CEAP. De acordo com o manual de construção do CEAP, o cronograma físico-financeiro pertencente ao caderno de encargos deverá ser fornecido pela administração. Anexo 1. Deverão ser obedecidas as seguintes condições gerais. 3.1. A elaboração do caderno de encargos deverá apoiar-se nas disposições estabelecidas pela Lei de Licitações, Contratos e Práticas de Projeto, construção e manutenção de edifícios públicos federais, de modo a buscar maior qualidade de produtividade nas atividades da contratação de serviços e obras. Tudo bem? Então, primeira coisa, falando do caderno de encargos. E aqui, ó, aqui em cima, a gente fala o que tem que ter o caderno de encargos, e entre ele tem que ter, além do memorial descritivo, que é o segundo parágrafo, o prazo e o cronograma de execução de serviços. Pessoal, não tem como deixar de ler o nosso manual do CEAP, em especial relacionado ao caderno de encargos, considerações gerais, e também a fiscalização, atribuições da fiscalização. Beleza? Muito importante para você ler aí para a sua preparação para concurso do Sebrasf. Questão 81. Considere que o orçamento de referência de licitação de determinada obra pública era de 10 milhões e a proposta vencedora tenha sido de 7 milhões. Considere ainda que se tratava de uma empreitada por preço global e que o desconto dado pela empresa não tenha sido uniforme em todos os itens da planilha e que ao longo da obra tenha sido necessário celebrar um aditivo contratual para acréscimo de quantidade de alguns itens. Por fim, considera-se que o desconto dado pela empresa nos itens constantes do aditivo na proposta vencedora tenha sido de 20%. Nessa situação hipotética, não é necessário aplicar parcela compensatória negativa no aditivo. Pessoal, a questão está errada e ela vem, o resultado dela aí, ó, a origem dela vem de uma jurisprudência também do TCU, de acordo com o Acórdão TCU 2699 de 2009. Nos termos do artigo 1º, responde o consulente que, após a aprovação do acordo, sobrevieram disposições legais específicas sobre aditamentos em contratos de obras públicas, incluídas primeiramente nas leis de diretrizes orçamentárias a partir de 2009 e posteriormente no decreto 7983 de 2013. Nossa lei aí que começamos a estudar o ciclo SINAP, tudo bem? Nos termos do artigo 1º, em caso de necessidade de celebração de termos aditivos em contratos de obras públicas, deve ser observado o disposto nos artigos 14 e 15 do Decreto 7983, sendo necessário, para tanto, que se realize a análise da planilha confrontando-a com a situação antes e depois do aditivo pretendido para averiguar quanto à eventual redução no percentual do desconto originalmente concedido. Tudo bem? Continuando aqui, ó, nas situações em que, em virtude do aditivo, houver diminuição do desconto originalmente concedido, pode-se incluir parcela compensatória negativa, de forma a se dar cumprimento do artigo 14 do decreto 7983, ressalvada a exceção prevista em seu parágrafo único. Beleza? Então, de acordo aí com o TCU, Acórdão TCU 2699 e com o nosso decreto 7983, a questão está errada. Vamos aqui continuar. Sebrasf 82. Considere que o contrato referente a determinada reforma tenha sido assinado inicialmente com valor de 100 mil e que no primeiro aditivo contratual tenham sido suprimidos 20 mil, bem como acrescidos o mesmo valor em outros serviços. Nessa situação hipotética, a empresa ainda está obrigada a aceitar eventual segundo aditivo de supressão de 50 mil, de acordo com os limites percentuais definidos pela legislação para reformas. Pessoal, o que o Sebrasf quer fazer aí? Ele quer que você confunda, né? Confunda relacionado ao aditivo de 50% para mais em caso de reforma. Contudo, a questão está o quê? Está errada, tudo bem? O contratado fica obrigado a aceitar as mesmas condições contratuais ou os acréscimos e supressões que se fizer nas obras, serviços ou compras de até 25% do valor inicial. E no caso particular de reforma de edifício e equipamento, até 50% para acréscimo. Ou seja, você assinou um contrato com a administração, ele pode dar um acréscimo, uma supressão de 25%, e para reforma ele pode dar um acréscimo de 50%. Né? Agora, olha só,
Contudo, observe que não pode existir compensação de aditivos, tudo bem? Você não pode tomar lá, dar cá. Não tem isso. Por quê? Porque senão você transforma o seu cronograma físico-financeiro numa bagunça total. Imagina que você tem uma obra de 100 mil, você tirou 20 mil e depois dá um aditivo de outra parte da obra em 25%. Entendeu? Você não pode fazer esse tipo de compensação, entendeu? Compensação, não. Observe que não pode existir compensação entre supressões e aditivos. Conforme consolidado na jurisprudência do TCU, o limite de 25% refere-se individualmente aos acréscimos e supressões, sendo vedada a possibilidade de compensação entre aditivos e supressões. Ressalvada a hipótese expressamente no artigo tal, como por exemplo, caso o contrato seja celebrado por 100 mil, em que haja supressões de 15 mil e acréscimos de 30 mil, 30% totalizando 115 mil, o TCU considera que houve extrapolação dos limites de acréscimo, mesmo que o contrato seja majorado globalmente em apenas 15%. Pessoal, o CBRASP tem cobrado bastante isso, tudo bem? Bem interessante aí esse artigo aí para você ficar atento, tá? Esse posicionamento aí do Tribunal de Contas. Vamos lá, questão 83. Em caso de contratação de obra que apresente itens importados em sua planilha, a subida do dólar durante a execução do contrato é suficiente para que o fiscal e o ordenador de despesas concedam um reequilíbrio econômico-financeiro, de forma que se devem atualizar automaticamente os valores dos itens importados quando forem pagos as medições. Pessoal, se você ler essa questão sem saber de nada, você responderia certo ou errado. Olha só, em caso de contratação de obra que apresente itens importados em sua planilha, a subida do dólar durante a execução do contrato é suficiente para que o fiscal, ordenador de despesa, conceda o reequilíbrio econômico-financeiro. Não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Você já pode achar esquisita essa questão. Por quê? Equilíbrio econômico-financeiro, reequilíbrio é quando o contrato está desequilibrado. Imagina aí que o dólar tenha subido de forma previsível. Então aí já não caberia o equilíbrio econômico-financeiro, não é verdade? Você já poderia achar bem esquisita essa questão. Então, na verdade, ela está realmente errada. Olha só, a subida do dólar por si só não é suficiente para que o fiscal e ordenador de despesas concedam um reequilíbrio econômico-financeiro. Vamos conferir o texto do blog do Zenit. Pessoal, esse blog aí é bem legal, tem muita coisa sobre licitação. A CF assegura, no inciso tal, o direito particular de contratar da administração pública a manutenção das condições efetivas da proposta. Por sua vez, prevê a alteração dos contratos administrativos para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da administração para a justa remuneração, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Beleza. Continuando. No entanto, nem todo fator externo que altere a proposta particular enseja o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Para justificar o equilíbrio econômico-financeiro, o fator que altere a proposta particular deve configurar como área econômica extraordinária e extracontratual, né, pessoal? Então, quais são as situações? Fatos imprevisíveis, fatos previsíveis, porém de consequências incalculáveis, caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, tudo bem? Então isso aí seria nossas hipóteses para o quê? Para o nosso reequilíbrio econômico-financeiro, tudo bem? Então a questão está errada. Mais recentemente, a primeira Câmara do Tribunal, de acordo com o Acórdão 4125, o entendimento do Tribunal foi no sentido de que a variação cambial deve ser imprevisível ou de consequências incalculáveis para que seja concedido o reequilíbrio econômico-financeiro. Tá bom? Então a questão realmente está errada. Da análise do acordo do Tribunal de Contas da União é possível tecer algumas conclusões. A variação cambial nominal ordinária e previsível não autoriza o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. Somente será concedido o reequilíbrio no caso de variação cambial imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis. Bacana? Questão 84. O princípio de Pareto é utilizado para analisar planilhas orçamentárias de obras com curva ABC. Na curva A, 20% dos itens constantes do orçamento representam, em geral, 80% do valor da planilha. Pessoal, bem legal essa questão e o examinador aí foi bacana na redação. Por quê? Ele escreveu em geral, porque esses valores aí não são fixos, tá bom? Mas em geral essa questão está correta. Observa ali, ó, uma curva ABC bem aqui em cima, tá vendo? 20% dos itens representam 80% do custo. Faixa B, 30% dos itens representam 15% do custo e 50% dos itens representam 5% do custo, beleza? Essa aí é a curva ABC
que é uma ferramenta muito boa para você fazer auditorias, né? Imagina aí, você pega uma medição de um contrato, esse aqui teve um contrato aqui, tem uma medição muito grande nesse contrato, vou analisar essa medição, você abre essa medição e vai nos itens de maior valor e começa a analisar os itens de maior valor, tudo bem? De acordo aí com o princípio de Pareto, se tiver algum problema, vai ser nesses itens aí que representam 80% do orçamento, beleza? Vamos continuar. Sebrasp, Codevasf 85. Os órgãos públicos podem desenvolver e aprovar no Ministério da Economia novos sistemas de referência de custos diversos do SINAP e do CICO para uso na sua elaboração de orçamento de referência nas obras e serviços de engenharia. Perfeito, né, galera? Questão correta. A gente viu aí no artigo 5º que podem sim ser feitos outros sistemas de referência, como aqui o da CAESB, da Embasa, etc. Já passamos por isso, questão bem tranquila. Não esqueçam de estudar essa resolução, tá bom? Vamos lá. Sebrasp, questão 86. Administração central, mobilização e desmobilização, lucro e imposto de renda de pessoa jurídica, PIS, COFINS, são alguns dos componentes percentual do BDI que incide sobre o custo global de referência da obra. Não, né, pessoal? Não, por favor, essa questão está totalmente errada. Por quê? A gente já sabe que o BDI é feito o quê? A administração central, riscos, seguros e garantias, despesas financeiras, lucros, imposto, que são o quê? PIS, COFINS e ISS-QN, tudo bem? E o ISS-QN, imposto municipal, que varia de 2% a 5%. Então são esses 5 itens no BDI. Olha só, IRPJ e SSL, que não está aí, são impostos personalísticos que o contratado tem que pagar, não tem que estar no orçamento, tá? O IRPJ nem o CSLL. Não sei se eu coloquei aqui. Tá, coloquei aqui, ó. Observe que o imposto de renda sobre pessoa jurídica, o RPJ, e a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, são impostos personalísticos, não devendo compor o BDI. Assim, o TCU já se manifestou no Acórdão 325 de 2007. Os tributos RPJ e CSLL não devem integrar o LDI, lucro e despesas indiretas, a sigla antiga do BDI, tá? Tampouco a planilha de custo direto, porque constituem tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado a contratante, ou seja, não tem que estar no orçamento, tá? Então, se viu uma questão que está falando que o RPJ e o CSL tem que estar no custo direto e indireto no BDI, tá errado, beleza? Então, questãozinha aí, tranquila, questão errada. Vamos agora para 87. A administração local da construção é incluída na planilha orçamentária como custo direto, devendo ser paga mensalmente e percentual aos serviços executados. Outra maldade da banca, né, pessoal? Por quê? Porque ele está falando novamente do acórdão do BDI e não está falando do CICO e SINAP. E ele está falando do CICO e SINAP nas questões anteriores. Então, de acordo com o TCU, a questão está correta, olha só. Observe que a questão é um pouco confusa, pois, de acordo com o manual do CICO e SINAP, a administração local é considerada custo indireto, mas ele não está falando sobre o CICO e SINAP, né? Ele está falando aí sobre o acórdão TCU, sobre as publicações do TCU. Observe ali recomendações básicas para contratação e fiscalização de obras da edificação pública, 4ª edição do TCU. Custo direto da obra. O custo total da obra é obtido pelo somatório do produto quantitativo versus custo unitário de cada um dos serviços necessários para a execução do empreendimento. É importante destacar que tanto os quantitativos quanto os custos unitários devem ser calculados de forma bastante precisa, pois a superestimativa de um e outro pode levar o custo total orçado, tornando incompatível com os praticados no mercado. Além disso, despesas relativas à administração local de obras, mobilização e desmobilização e instalação e manutenção do canteiro, pelo fato de poderem ser quantificadas e discriminadas pela simples contabilização em seus componentes, devem constar na planilha orçamentária na obra como custo direto. Veja bem, pessoal, novamente aí diferenças de entendimento. E para o TCU, esses itens ali que a gente colocava no SINAP como custo indireto são custos diretos, tá bom? Olha só, de novo aí mais um acórdão TCU, dos 369 de 2011. A administração local, gasto de escalação, canteiro de obras, mobilização e desmobilização tem que estar no custo direto. O pagamento da administração local deve ser feito na proporção que os serviços são executados, de tal forma que somente quando a obra estiver concluída, ocorrerá o pagamento de 100% do referido item. Isso aí é bem importante também, tá, pessoal? Vamos continuar aqui, ó. Assim falou, né? Agora, Parapró falou em administração local, mobilização e desmobilização, mencionando o CICO e SINAP, custos indiretos. A administração local e mobilização, desmobilização, falando em normativos e jurisprudência do TCU, custos diretos discriminados na planilha. Tudo bem? Muito confuso isso, eu sei.
tem que anotar e tem que ficar em cima. O Sebrasf gostou de brincar bastante com essa diferença aí nessa prova e vocês têm que ficar realmente atentos a essa diferença, tá bom, pessoal? Vamos continuar aqui, questão 88. Para os equipamentos constantes na planilha orçamentária de uma obra, aplica-se o BDI diferenciado, com valor menor que o BDI aplicado aos demais itens, independente do valor do equipamento e da complexidade de sua aquisição. Pessoal, essa questão aí está errada, tudo bem? A questão do BDI diferenciado é recorrente na prova do CESP. Observe que o BDI diferenciado é utilizado para fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica e representa um percentual significativo no preço da obra. Como exemplo, obra civil, fornecimento de um elevador, e obras rodoviárias, fornecimento de material betuminoso. Então, olha só, como é que aconteceu o 253? Comprovada a inviabilidade técnica e econômica do parcelamento do objeto da licitação, nos modos de licitação, você pode deve praticar esse BDI diferenciado. E o que isso está fazendo, Pedro? Isso está falando o seguinte, que a sua obra não pode ser uma mera atravessadora, tudo bem? Imagina que você vai construir um prédio. Você constrói um prédio de 6 andares para a administração pública. E nesse prédio você vai colocar um elevador. Só que você não vai construir um elevador. Sua construtora não faz elevador. Você contrata uma empresa que instala o elevador. Para essa instalação, você vai aplicar um BDI diferenciado, tudo bem? Vai aplicar o BDI de 16%, imagina aí com o BDI referência seja quase 30%, você vai aplicar um BDI de 16%, porque aquilo ali vai estar pronto, vai estar instalado para você. Você não fez, criou aquilo como instalação elétrica, hidráulica, estrutura de concreto protendido, acabamento, você não fez nada disso, ou simplesmente pegou uma empresa, fez o shaft do elevador e ela instalou. A mesma coisa aí relacionada a material betuminoso, tudo bem? Ou seja, material betuminoso, um fornecimento para canteiros de obras aí de pavimentação, é um valor bem alto e é simplesmente recebido, ou seja, a administração não pode cobrar, o contratado não pode cobrar 30% em cima desse material betuminoso, tá bom? Por isso tem um BDI reduzido. E como é que o Tribunal de Contas escreve isso? Ele fala assim, ó, comprovada a inviabilidade técnica e econômica do parcelamento do objeto da licitação. Ou seja, você não pode parcelar o objeto da licitação para fazer isso, né? Imagina aí você fazer uma licitação para o prédio e uma licitação para o elevador, fazer uma licitação para a sua obra de rodovia e uma licitação para comprar material betuminoso. Não ia dar muito certo, né? Por isso que tem isso aí, ó, BDI para mero fornecimento de materiais e equipamentos, tá bom? Então, ó, comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas de que representem percentual significativo do preço global da obra, devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicada aos demais itens, tá bom? Olha só, bem interessante, pessoal, isso aí já caiu diversas vezes, essa súmula referente ao BDI diferenciado. Vamos reler aqui a questão 88. Para os equipamentos constantes da planilha orçamentária de uma obra, aplica-se o BDI diferenciado com valor menor que o BDI aplicado aos demais itens. Correto. Independente do valor do equipamento, não, e da complexidade da aquisição. Também não, né, pessoal? Tem que ser um valor significativo e tem que ter alguma complexidade, tá bom? Então está errado. Bom, acabou, né? Vamos lá, acabou aí o nosso bloco. Já vamos voltar aí para o próximo bloco para resolver mais a nossa prova da Codevasf. Espero que vocês estejam gostando e até breve.